bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o problema de vibrações livres, a solução da equação de um sistema massa-mola sem amortecimento. Vamos identificar parâmetros sobre frequência natural, condições iniciais e fazer algumas discussões sobre como resolvê-las numericamente. Bem-vindos. O oscilador linear, nós vimos na aula passada, ele é composto pelo termo mu mais cu mais ku. Quando dividimos pela massa, temos os dois parâmetros, km e cm. Esses parâmetros foram definidos como ωn² e 2qcωn, respectivamente. Pelas características da equação diferencial de segunda ordem, temos que km é newtons por metro divididos por quilogramas. Ora, quando apresentamos o termo de Newton sendo igual a quilogramas por metro por segundo ao quadrado, podemos efetuar as subtrações dos termos de rigidez, de comprimento e de massa, e temos que o coeficiente K sobre M tem ordem de 1 sobre tempo ao quadrado, enquanto que a razão entre C e M é igual a newtons por metros por segundo dividido por massa, reescrevendo a expressão como newtons segundos por metro. Então, fazendo uma análise dimensional, podemos cortar os termos de massa, os termos de metro e o termo no tempo. E temos que a razão entre amortecimento e massa é 1 sobre segundo, que é igual à unidade da frequência natural. Temos então que o xi é um termo adimensional. Efetuado essa análise dimensional dos parâmetros rigidez sobre massa e amortecimento sobre massa, vamos poder falar sobre alguns tipos de vibração livre que existem. No caso, temos a vibração livre harmônica ou vibração livre não amortecida. A gente encontra na natureza diversos casos, encontramos na nossa vida de trabalho diversos casos de vibração harmônica, principalmente os problemas relacionados a movimentos pendulares. Eles vão ser caracterizados pelo movimento sem o amortecimento ou com um amortecimento muito, muito baixo, o que a gente pode acabar desconsiderando. E a expressão dinâmica é descrita por U mais ωn² igual a zero. Podemos ver esses problemas no caso de movimentação de cargas a partir de pontes rolantes ou a partir de transportes de embarcações ou transporte de contêiner, onde a oscilação é parte importante para tanto quanto a segurança quanto a velocidade no processamento dessas cargas. Para a solução do nosso sistema U mais ωNU igual a zero, a gente vai assumir, como são problemas de valores constantes, a gente vai assumir uma solução exponencial do tipo A exponencial de ST. Por quê? Porque quando derivamos exponencial de ST, ela é igual a exponencial de ST. E uma derivada segunda também continua sendo proporcional à exponencial de ST. Dessa forma, eu posso substituir na minha equação de movimento e ter a expressão S2 mais ωn², tudo isso multiplicado por A exponencial de ST igual a zero. Como não queremos ter a solução
não queremos ter uma solução trivial onde o termo A é igual a zero. A única solução para que para essa expressão seja nula é de que s ao quadrado mais ômega-n seja zero. Isso nos leva a essas duas únicas raízes que são iguais a mais ou menos o imaginário de ômega-n. A solução vai ser uma combinação linear de ambas as soluções, nos levando à expressão U de t igual a A1 exponencial da parte positiva e ômega t mais A2 exponencial a parte negativa da raiz menos i ômega nt. Sabendo que quando as raízes são imaginárias, o nosso sistema oscila ou apresenta um comportamento periódico harmônico. Isso fica evidenciado pela identidade de Euler, no qual a exponencial de θ é igual a cosseno θ mais imaginário de seno θ. Substituindo então a identidade de Euler na equação de movimento ou na solução livre harmônica, substituindo a exponencial e θ para os termos exponencial de mais iômega-t e menos iômega-t, vamos ter a equação de movimento U de t igual a A1 cosseno de ômega-t mais I seno de ômega-t mais A2 cosseno ômega-t menos I seno de ômega-t. Reordenando as expressões, temos que cosseno de ômega-t vai ser multiplicado pela constante C1, que é dado por A1 mais A2, e seno de ômega-t vai ser multiplicado pela constante C2, que é igual a I A1 menos A2, como descrito pela expressão abaixo. Continuando, temos então a equação de movimento, ou a resposta dinâmica do nosso sistema livre harmônico, que é a função de duas constantes. Como é que vamos resolver então esse problema? Para tanto, temos que aplicar as condições iniciais do nosso problema. Mas antes disso, podemos fazer a seguinte transformação. C1, que é igual a A1 mais A2, pode ser escrito como A cosseno de φ, e C2, que é igual a imaginário A1 menos A2, pode ser reescrito como A seno de φ. Pois, quando substituímos na expressão de movimento, temos que ele é um A cosseno de φ cosseno de ômega-t mais A seno de φ cosseno de ômega-t, o que vai ser igual ao movimento de um cosseno de uma expressão do tipo U de t igual a A cosseno de ômega t menos φ. Esse é uma função harmônica que apresenta dois termos: a nossa frequência natural do nosso problema e um termo φ, que é um ângulo de defasagem, que é determinado pelas condições iniciais do nosso problema. Observa-se que esse problema harmônico, ele apresenta uma periodicidade, dado pela expressão 2π de ômega-t, no qual essa periodicidade a gente vai chamar a partir de agora de período. O período t, ou período da nossa oscilação harmônica, é dado pela expressão t é igual
A2π de ômega n. Falta ainda, para a completude do nosso problema, determinar quem são os parâmetros ou as constantes C1 e C2. Bom, a condição inicial que vai determinar os parâmetros C1 são as condições de deslocamento, U zero, e de velocidade, V0, no tempo zero. O deslocamento em U zero e a velocidade no tempo zero. Relacionando isso com a nossa solução da nossa equação de vibração livre harmônica, quando t é igual a zero, seno é zero, cosseno é 1, e eu tenho que U de zero vai ser igual a C1, ou C1 vai ser igual ao meu deslocamento inicial. Realizando a primeira derivada de U de t, eu tenho que U de t é igual a ômega n de C1, derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno. Ômega t mais ômega n C2 cosseno de ômega nt. Ora, quando o tempo for igual a zero, o meu seno é zero e o meu cosseno é 1. Então, eu tenho que a velocidade no tempo zero, o ponto zero, é igual a C2 ômega n, que vai ser igual à minha velocidade inicial. Reordenando isso com os termos anteriores, A cosseno φ para o termo C1, A seno φ para o termo C2, temos que A cosseno φ vai ser igual a U zero e A seno φ vai ser igual a velocidade inicial, V0, dividido por ômega n. Onde vamos ter as expressões da amplitude do A, que é a raiz quadrada de U zero ao quadrado mais V0 sobre ômega n ao quadrado. E a tangente do ângulo de defasagem vai ser a razão entre a velocidade sobre ômega n dividido por U zero. Substituindo nas equações de movimento do nosso sistema de vibração harmônica, U de t, vamos ter a expressão já em termos das condições iniciais, onde C1 é igual ao zero e C2 é igual a V0 sobre ômega n, e a sua derivada, o ponto, no tempo. Se eu elevar, então, essas duas expressões ao quadrado, eu vou conseguir a seguinte identidade, onde U ao quadrado mais o ponto sobre ômega n, tudo isso ao quadrado, vai ser igual à amplitude ao quadrado. Expressando isso num gráfico, é constituído pelo movimento de deslocamento e velocidade sobre ômega n, vamos perceber que o movimento harmônico vai apresentar círculos concêntricos. Qualquer um dos pontos localizados no meu espaço de fase, temos então um exemplo de amortecimento de sistema não amortecido. É impossível ter algum sistema não amortecido. Nesse caso, a gente tem um sistema com pouquíssimo amortecimento e percebemos que
a sua ação não gera uma diminuição da amplitude. A amplitude se mantém constante. Vamos falar então como a gente resolve esse problema do ponto de vista numérico. Para resolver equações diferenciais, os métodos numéricos que existem só resolvem equações diferenciais de primeira ordem. Para resolvermos o nosso problema, nossa equação de movimento dinâmica, que é descrita por uma equação diferencial de segunda ordem, vamos precisar realizar uma pequena alteração ou uma pequena mudança de variáveis. Vamos dizer que a velocidade vai ser descrita, ou a gente vai dizer que a velocidade vai descrever os movimentos de U ponto, e vamos substituir a minha equação diferencial de segunda ordem. Ao substituirmos, e reordenarmos, temos que a aceleração passa a ser V ponto, passamos os termos de amortecimento e os termos elásticos para o lado direito da equação, e eu vou substituir o U ponto por V. Então o termo amortecido fica 2π ωnV. E a força restitutiva passa para o outro lado somente negativo, menos ωn ao quadrado U. Dessa forma, eu tenho um sistema de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, que são passíveis de ser resolvidas. Dessa forma, aplicaríamos as técnicas existentes para a solução de equações diferenciais ordinárias, numericamente, de primeira ordem, só que estaremos resolvendo em vez de uma equação, duas equações ou um sistema composto pela variável de estado x, que é composta pelos termos de deslocamento e velocidade. Por exemplo, temos um sistema U2 pontos mais A.2 U ponto mais 2U igual a zero. Para descrever essa equação, vou ter que vou ter que escrevê-la em variáveis de estado, no qual vou ter que escrever o deslocamento ponto vai ser igual à velocidade, e que a aceleração, U2 pontos, vai ser escrito como a derivada da velocidade igual a menos 0,2 de v da velocidade menos 2 de u, um sistema de equações. Como eu escrevo isso em uma linguagem de programação? Por exemplo, o Python. Vou descrever então o meu sistema de equações. Primeiro determino as constantes de massa, que é 1, de amortecimento, que é 0,2, e de rigidez, que é 2. E vou retornar essa função que descreve o meu modelo dinâmico, descrito por um vetor que vai retornar a variável de estado, a segunda variável de estado. Lembremos que em Python o vetor começa no item 0. Então, y1 corresponde à velocidade, e a segunda equação vai ser descrita como menos c menos 0,2 vezes y1, que é a velocidade, menos k, que é 2, vezes y0, que é o deslocamento. Reescrevendo o programa dessa forma e utilizando ODEINT, partindo
ou usando o nosso modelo, com condição inicial de deslocamento unitário e velocidade zero, e um tempo que vai de 0 até 50 com 1000 passos de tempo, obtemos o seguinte resultado. Em azul, esverdeado, temos a condição inicial, um deslocamento de 1, e a outra curva, laranja, começa com 0. Ela oscila, né, de forma amortecida, e percebemos que ao descrever o gráfico de fase, ela apresenta a forma espiralada, como é para um sistema amortecido. Como desafio, vamos tentar obter o programa de um sistema de vibração livre harmônica, sem amortecimento, e ver qual o comportamento que ele vai ter, sua forma no tempo e o seu espaço de fase.